Olá, hoje é o terceiro dia do nosso webinário. Obrigado por estarem aqui junto com a gente. Nós falamos no primeiro dia sobre os novos sistemas de vendas, sobre as vendas online, sobre site, bastante assunto na área de digital. No segundo dia nós falamos sobre sistemas tributários, a importância do empresário decidir sobre os seus sistemas da sua empresa, principalmente a tributação, qual o regime que ele vai usar. Foi muito legal também. E hoje acho que é o dia que todo mundo está esperando, né? Que é falar dos 5 passos iniciais que vai começar a tirar a sua empresa dessa dificuldade, desse buraco, de tudo isso que não está acontecendo só por causa da pandemia, não está acontecendo só por causa desse problema não. Está acontecendo por outros fatores, principalmente de gestão da empresa. Nessa situação de crise, de pandemia, nessa loucura que o mundo não esperava. Olha que interessante isso, né? Acho que nunca passou por nossas cabeças, só naqueles filmes loucos que Hollywood fazia, que mostrava aquelas pandemias, vírus contaminando, aquelas coisas loucas que fazia com que o mundo entrasse em colapso. Mas mesmo naqueles filmes mostravam uma região centralizada. Hoje não, nosso problema hoje é no mundo. Não há nenhum país no mundo, que não foi envolvido pela contaminação do Covid-19. E isso não trouxe um problema, somente um problema de saúde, nós sabemos que os problemas são muito maiores do que esses. Problemas de mudança de hábito, problemas financeiros, problemas de empresas centenárias ou empresas que têm há dezenas de anos que hoje passam por dificuldades que não esperavam que fossem passar. Então, nosso objetivo hoje de relatar esses passos são passos iniciais, preste atenção, são passos iniciais que você tem que fazer agora, esses passos para dar o start de recolocar a empresa nos trilhos. É fácil? Não é fácil, óbvio que não é fácil, consertar é muito mais difícil do que você fazer uma coisa nova, mas é possível e você tem capacidade, você que trouxe a sua empresa até hoje, até aqui, você tem capacidade, você tem know-how do seu negócio, você tem essa persuasão, essa força de vontade. A empresa faz parte da sua vida, da sua família. Há quantos anos você mantém a sua família, os seus familiares e a sua própria vida com esse negócio que você tem? Então nós não podemos jogar ele no lixo hoje, não vamos jogar. Eu vou te ensinar esses 5 passos iniciais. Esses 5 passos que eu vou ensinar para vocês hoje, na verdade, tenho certeza que todos vocês já sabem. Muitos vão dizer, nossa, mas são passos tão óbvios. Lógico que são passos óbvios, mas tem uma sequência importante, tem uma dinâmica importante. E é fundamental que você faça nessa dinâmica, nessa sequência que eu vou lhe passar. O primeiro passo, parece até meio estranho esse passo, mas ele vai ser muito importante no sucesso da sua empresa lá na frente. E é importante que você faça isso hoje, porque o ser humano tem uma memória afetiva e uma memória dolorosa muito curta. Sabe o que é esse passo? Você vai pegar um caderninho, uma caneta, um papel e vai começar a anotar nesse caderninho tudo o que essa experiência está te ensinando. Mesmo que sejam experiências dolorosas, mesmo que sejam experiências que você não consiga expressar muito no papel, porque pensar, sentir é uma coisa, colocar no papel é outra. Mas escreve lá, olha, um exemplo assim, olha, não esperava ficar sem dinheiro, não esperava ficar a minha empresa fechada. Vai escrevendo ali as dores que você está sentindo. E também, caso tenha alguma experiência feliz também com isso, escreve todas essas experiências. Caderninho é um negócio que funciona. Eu não sei se eu sou ainda da velha guarda, né? Já sou quase um sessentão, mas caderninho é um negócio que funciona. Impressionante como funciona para mim. Funciona muito. Eu vou anotando tudo aquilo, tudo. Aprenda a usar caderninho. Caderninho é uma coisa milenária, eu acho que mesmo quando a internet, quando os sistemas digitais ficarem muito avançados, o caderninho ainda vai existir. Então, voltando ao primeiro passo, vai escrever cada dor, cada sensação, cada coisa que te incomodou, cada coisa que você não achava que pudesse acontecer com você, com a sua empresa, mas aconteceu. Você põe nesse caderninho. Lá na frente vocês vão ver como isso vai ser importante
nessa reativação total dos seus negócios e até mais ainda, mais que total, mais para cima a tua empresa vai decolar. Então, essa história de caderninho, eu propriamente tenho algumas experiências, por isso eu gosto muito de caderninho, eu acho que é por causa disso. O primeiro caderninho, há quase 50 anos atrás, 45 anos atrás, eu era estagiário de uma indústria química, lá no ABC, na região de Capuava, perto de Mauá. E aí, estagiário, todo empolgado, quer fazer tudo e tal. Eu tinha um chefe japonês, seu Kaoru. Seu Kaoru adorava ficar fazendo pergunta para estagiário, colocando estagiário à prova. Estagiário, ele treme na base. O chefe perguntou, ele treme. Ele quer responder, mesmo que ele não saiba, ele quer responder. E às vezes ele inventa a resposta, né? Esse é o problema. E aí, uma vez ele me fez uma pergunta, ela está sobre um processo, eu me lembro até hoje, eu estava fazendo um processo de saponificação, que é uma mistura de óleos com ácido e tal, ou com a base, e aquilo vira um sabão. Ele começou a me fazer umas perguntas sobre saponificação, e eu respondia, ele perguntava e eu respondia. E eu falei, poxa, estou abafando aqui, né? Estou abafando o japonês, estou acertando tudo, o japonês está adorando as minhas respostas, né? Aí, no final ele falou assim, pega um caderno aí. Aí tinha um caderno de anotações, ele falou assim, vai escrever agora uma coisa que eu vou lhe falar. Eu achei meio estranho, né? E aí o japonês falou assim, escreve aí. Lá do Japão tem japonês, quando vem para o Brasil tem Sansei, tem Nisei, e tem um que você tem que aprender, tem os Nunsei. E aí ele me falou assim, quando você não sabe, não inventa, escreve, fala, não sei. Entendeu? Então, essas anotações do caderninho, isso me gravou muito. Eu tenho esse caderninho até hoje lá. Sempre esse caderninho, essa anotação que eu fiz há quase 50 anos atrás. Não sei, me ensinou a ter humildade. Quando eu não sei uma coisa, eu não sei. Eu digo, eu vou pesquisar, mas eu não sei e não invento mais. Eu tenho outra experiência de caderninho. Já falei para vocês nas aulas anteriores. Eu tive 3 experiências infelizes, né? Porque achava que era empresário, que sabia tudo e quebrei 3 vezes, tive 3 falências. E na terceira falência, antes de eu entender o porquê que eu quebrava, que eu entendi que era problema de gestão, que não era só saber vender, eu vendia muito, mas não adiantava, vendia com custo errado, com preço errado, não sabia direito esse recheio que a empresa tem. E aí passei um momento de bastante dificuldade, um momento que eu não tinha 100 reais para pagar uma conta de luz. Isso é uma verdade, eu não tinha 100 reais. A minha esposa na época arrumou um emprego, ganhava 800 ou 700 reais, e nós durante meses vivemos daquele dinheiro que era bem limitado para um padrão de vida até curto. Imagina o padrão de vida que eu tinha na época que vinha de uma empresa de médio para grande porte. E aí, olha a experiência que eu tive com o caderninho. Tinha lá no meu bairro uma quitanda, mercadinho que vendia todas as coisas. E eu cheguei para ele e falei assim, olha, minha situação hoje é essa, eu estou com dificuldade e estou sem grana para poder comprar o básico. Aí ele falou assim, olha, eu tenho aqui um caderninho, eu vou anotando, eu confio em você. Eu vou anotando aqui o que você vai gastando. No final do mês você fala, eu consigo te pagar tudo, eu consigo te pagar uma parte. Foi outra coisa que eu aprendi. Ele não tinha sistema, não tinha nada, tinha um caderninho. Aquele caderninho gravou muito na minha vida. Por isso que eu gosto muito de falar de caderninho. Caderninho, para mim, tem história, mas para mim representa muita coisa e eu sei que isso também vai ter bastante valor para você. Então, primeiro, anotar tudo nesse caderninho, todas as experiências. O segundo passo, esse é um passo que muitos vão dizer que é um passo controverso, que é um passo difícil. E olha, eu vou dizer para vocês, dos passos é o mais doloroso. É o mais doloroso que vai mexer com as suas emoções e vai mexer com as emoções dos seus credores. Sabe que passo que é esse? Eu chamo o passo de blindar o caixa. O que significa isso? Por que você vai entender que isso é doloroso? Como eu falei, mexe com as emoções suas, quando vou mexer com as emoções, mexe com os seus conceitos de vida. Mas isso é fundamental nesse momento do negócio. Você vai ter que pegar, caso tenha, né, sobrado algum dinheiro ainda em caixa, matéria-prima, produto acabado, tudo aquilo que possa se tornar dinheiro na sua empresa. Vai fazer parar aquilo. Não se paga nesse momento ninguém. Olha, não estou fazendo apologia ao calote, fique bem claro isso aqui. Vocês vão entender, não é apologia ao calote. Mas nesse momento
até que você se reestruture, até que você siga os outros passos, você não paga ninguém, não sai um centavo da empresa. Um centavo. Presta atenção, ouviu aí? Um centavo, não sai nada da empresa. Tá? Não pode sair. Para que nós possamos fazer esse processo de reorganização. É doloroso? Por que é doloroso? Porque vai o fornecedor te ligar, dizendo, olha, poxa, eu fui sempre seu parceiro, olha, eu confiei em você, já sabia que você estava com dificuldade, te mandei mais matéria-prima, te mandei mais produto. Aí vai o funcionário também fazer pressão emocional, dizendo que está passando dificuldade, deve estar passando dificuldade também. Vai todo mundo que são, não importa qual tipo de credor, até o governo vai receber cartinha do banco, vai receber cartinha do governo, vai receber cartinha de todo lado te cobrando. Então cria um processo emocional muito doloroso, difícil. Eu já vi muitos empresários sentarem e chorar de lágrimas copiosas, porque se sente criminoso, se sente culpado de não poder estar pagando aqueles parceiros de uma existência, de uma vida que muitos têm 10, 15, 20 anos de relacionamento. E é duro você falar assim, olha, nesse momento eu não vou pagar ninguém. Então, olha como você fala com os seus parceiros. Não vai dizer não vou pagar ninguém. Fala assim, olha, estou fazendo uma reestruturação da minha empresa. O meu caixa, o meu financeiro pediu que nesse momento todos os pagamentos sejam suspensos. Nós vamos analisar caso a caso e você com certeza é uma das nossas prioridades. Diga isso para todos, para que todos tenham um pouco de tranquilidade, para que todos sintam a sua necessidade, que você é honesto, você é correto, sempre foi, mas está passando um momento que necessita fazer esse stop nos seus pagamentos, nos seus desembolsos. Olha, não importa se é produto, não importa se é máquina, não importa se é matéria-prima, não importa o que seja, tudo aquilo que é patrimônio da sua empresa, não vai sair um centavo de lá até que façamos esse replanejamento. Tem até um caso que aconteceu de uma amiga minha. Ela, uma pessoa, hoje já está com idade bem avançada, mais de 80 anos de idade, mas aí há 40, 50 anos atrás, ela e o marido faziam um trabalho de reciclagem, não me lembro muito bem, mas era ligado à área de reciclagem. E aí, eles num negócio errado, perderam todo o dinheiro deles. A empresa deles quebrou, simplesmente quebrou. E ela, muito idônea, ele também, muito idôneo, ela falou assim, não, temos um caminhão, nós vamos vender o caminhão e vamos pagar todo mundo agora. E ele, um argentino, falou assim, não vamos fazer isto, não vamos fazer isto, não. Ela falou, como você é caloteiro? Não, eu vou pegar o meu caminhão, vou trabalhar e com o dinheiro do caminhão eu vou pagar os nossos credores. Porque se eu vender o caminhão agora, acabou, não tenho dinheiro para pagar mais nada, acabou. Então, olha a atitude dele, uma atitude realmente tomada quase 50 anos atrás, mas corresponde exatamente à nossa necessidade hoje. Não adianta pegar o caminhão e dar o caminhão, dar a máquina, dar as matérias-primas e no dia seguinte você não tem como continuar o seu negócio. O terceiro passo agora, que é um passo que eu creio que você já deve ter feito, mas eu quero que você revisa e se não fez ainda, vai fazer agora. O que é esse passo? Primeiramente, vai relacionar todas as suas dívidas, mas todas, desde faxineira, os outros funcionários, banco, imposto que não pagou, matéria-prima, fornecedor, água, luz, energia, internet. Olha como tem itens, hein? Você vai relacionar, vai pular, bota o caderninho de novo lá. Pega o caderninho e vai relacionando todas as dívidas que você vai. Pega lá, procura, você vai achar muita coisa. Tem que relacionar dívida por dívida. Isso é fundamental, hein? Fundamental. Já deveria ter isso pronto, mas se não tem, é muito comum que não tenha, vai fazer agora. Para que vai fazer isso? Para seguir com esse passo, que é o quê? Depois que relacionou todas as dívidas, e aí você vai agora fazer as prioridades. Nesse relacionamento das dívidas, olha aí, uma coisa que é importante, hein? Não vai fazer mais ou menos. Olha, eu devo mais ou menos 20 mil reais para o banco. Esquece esse negócio de mais ou menos. Quanto eu devo para o banco? É 20.214. Quanto eu devo para o funcionário? 1.137,28. Tá? Quando a gente começa a fazer as coisas mais ou menos, sabe o que acontece? A gente pode se tornar uma pessoa ou um empresário mais ou menos. Empresário é aquele que tem tudo certinho,
todos os números corretos, sabe tudo da sua empresa. Não vamos nos tornar um empresário mais ou menos. Faça os números direitinho ali. Agora, a sequência desse passo. Já fizemos a relação com os números exatos do que nós estamos devendo. Eu não sei os juros. Tá bom, não tem problema os juros. Tá? Os juros, inclusive, isso é uma coisa negociável. Em época de pandemia, é muito comum que o seu credor abone os juros. Então, os juros pode ser que nem venham a acontecer. Isso está acontecendo. Temos vários clientes nossos que estão conseguindo, além de reduções, alongamento de prazos de pagamento gigantescos e sem juros. Por quê? Porque do outro lado, o seu credor também é um empresário e também está vivenciando essa experiência dolorosa. Então, nesse próximo passo agora, nós, que é o passo, que é a sequência do relacionamento das dívidas, é nós relacionarmos as nossas prioridades. Quais são as prioridades do meu negócio? Meus funcionários, meus fornecedores. Não sei, isso você vai ter que saber. O que é prioridade? É aquilo que é fundamental para que eu faça o meu negócio rodar no dia seguinte. Isso é prioridade. O que é fundamental para mim rodar? É pagar todos os funcionários? Olha, volto a falar, eu não estou falando em apologia ao calote. Todo mundo está sofrendo, funcionário está sofrendo, fornecedor está sofrendo, menos banco e governo. Esses não estão sofrendo não. Mas o restante está todo mundo sofrendo. Então, dentro dessa dor, nós estamos falando de uma solução do caos, uma solução no meio de uma pandemia, de uma dor que nós não esperávamos que acontecesse. Então, você vai fazer a prioridade. Ponha lá, o que eu preciso? Tá, eu preciso produzir isso, mas isso eu já tenho pronto, essa matéria-prima, eu tenho um pouco dessa matéria-prima nesse estoque. Se você tem essa matéria-prima nesse estoque, desculpa, o fornecedor daquela matéria-prima, mas ele não é minha prioridade de pagamento agora. Ele não é minha prioridade. A minha prioridade, de repente, vai ser comprar à vista a matéria-prima B, que vai completar a matéria-prima A e vai fazer com que o meu produto saia lá na frente. O meu funcionário, ele é prioridade? Sempre é uma prioridade de funcionário. Mas, de repente, funcionário, eu não consigo lhe pagar 100% do que você tem que receber. É seu direito e você vai receber. Posso lhe pagar agora 30% do seu montante? Você vem trabalhar, você me auxilia a nossa empresa a que nós caminhemos juntos como sempre fizemos, entendeu? Então é isso, vai fazer a lista das prioridades, lembrando, é aquilo que faz a sua empresa voltar a produzir e a vender no dia seguinte, isso é prioridade, vai fazer essa lista, tá? Lista, coloca um por um, para depois nós fazermos a distribuição do montante que nós temos, tá? Arrecadei lá, tenho 1.000, tenho 10.000, tenho 5.000, tenho 100.000 reais disponíveis para que eu possa continuar com a minha empresa. Aí vamos fazer a distribuição dos pagamentos, tá? Olha, isso é muito importante, porque como eu volto a falar, no emocional a gente acaba errando. Na pressão do fornecedor a gente acaba errando. Na pressão de ver a dor do nosso funcionário também a gente acaba errando. Isso, por isso que eu falei, é um processo doloroso, porque mexe com a emoção, mexe com os nossos sentidos, mexe com tudo aquilo que a gente aprendeu na vida. E não é apologia ao calote. Lembrando a história do meu amigo lá, que não vendeu o caminhão, ficou devendo e usou o caminhão para gerar recursos para depois pagar todos aqueles que ele devia. O quarto passo, ele vai precisar muito da sua habilidade, mas ao mesmo tempo da sua honestidade e de uma outra coisa muito importante, transparência. Tá? Não tenha medo, não invente, não diga mentiras, diga o que você está vivenciando, diga quais são os seus projetos, diga quais são os seus sentimentos, das possibilidades que você tem de alavancar a empresa de novo. Tá? Lógico, não vai dizer assim, eu vou quebrar para ninguém, aí você vai assustar todo mundo, né? Nem pode falar isso porque não é esse o nosso objetivo e nós vamos ajudar a sua empresa a não quebrar. Eu tenho certeza que se você seguir passo a passo, não só esses 5 passos iniciais, mas depois outros passos que estarão em outro conteúdo, você vai conseguir tirar a sua empresa não só do buraco, vai alavancar a sua empresa. Você vai falar, por que eu não aprendi isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Então, esse passo da transparência, você vai conversar com cada um desses parceiros, que são parceiros, tá? São parceiros da sua empresa, seja o fornecedor, seja o pessoal da limpeza, seja o pessoal da segurança,
seja o pessoal que te entrega pão de manhã para os seus funcionários, não importa, seja os seus fornecedores de matéria-prima, tá? Você vai conversar com cada um deles e expor o que está acontecendo. E isso é fundamental. Esse passo de conversar e dar transparência, olha, ele dá credibilidade a você. Ele dá também que o seu fornecedor não fique achando que você é um bandido, aquele cara que levou o dinheiro dele, que enganou ele. Que o teu funcionário não fique achando, que muitas vezes é comum isso, né? O funcionário achar que o patrão é cheio do dinheiro, que ele tem iate, que ele tem carrão, que ele tem Ferrari escondido em casa e não quer pagar o salário. A gente sabe que não é essa a realidade do empresário brasileiro, né? O empresário brasileiro hoje, muitas vezes, ele tem menos do que o funcionário tem. O empresário, ele prioriza a vida dos outros em detrimento da própria vida. Então, esse passo da transparência é um passo muito importante. Converse com cada um dos seus parceiros e mostre quais são os seus projetos. Você vai ver que resultado e como você vai encontrar gente boa no mercado, gente que te entende, porque é gente que está vivendo a mesma experiência. Vai encontrar choradeira também. Se você não me pagar, eu vou quebrar. Você vai ouvir isso o tempo todo. Vai ouvir isso o tempo todo. Como eu disse para você, o emocional nesse momento não pode te envolver. Nessas conversas você fala assim, meu amigo, segue que nem eu. Ou ensina para ele esses 5 passos. Ensina os 5 passos também para o seu fornecedor, para todo mundo. Isso não serve só para a vida empresarial, serve para a vida pessoal também de cada um dos seus parceiros. Então esse é o nosso 4º passo. Agora vamos falar do 5º passo. O 5º passo é um passo que, na verdade, esse deveria ser um passo eterno. Passo eterno na empresa. Sabe qual que é? Levantar todos os custos da empresa. Nossa, isso eu tenho. Como assim levantar todos os custos da empresa? Isso eu sempre faço. Mas é levantar todos os custos, levantar mesmo, apontar cada custo da empresa. Para quê? Para que nós façamos também a prioridade do corte dos custos. Tá? Às vezes você fala assim, eu tenho uma internet lá, um exemplo besta, tá? Uma internet de 200. Mas eu não trabalho com mídia digital, eu não preciso de 200. Eu pago R$300 de internet por mês, eu posso reduzir a internet para 40, vou pagar R$100, é R$200, sabe quanto é isso no ano? A R$2.400. R$2.400 muitas vezes você paga o salário de 2 funcionários. É um exemplo besta, mas é um exemplo. Então, fazer o levantamento de todos os custos da empresa e depois, de forma honesta mesmo, tem que ser, tirar o emocional, cortar. Isso eu vou cortar, isso eu vou cortar e cortar realmente. E eu aprendi uma coisa, custo é que nem unha, você corta ele, cresce de novo. Você corta, ele cresce de novo. É impressionante como nós, empresários, nós somos, digo até meio imprevidentes. Né? A gente vê os custos e fala, não, isso é tudo bem. A gente vê o desgaste de papel, vê os erros com cafezinho, vê os erros com isso, com aquilo. A gente fala, isso tudo bem. Isso é só R$100, isso é só R$200. Quando você começa a colocar a somatória desses negócios ao final de um ano, você fala, é o dinheiro que você não tem no final do ano. É o dinheiro que você jogou fora, jogou no lixo por fazer vista grossa aos custos. Então, resumindo os 5 passos. O primeiro passo, o passo do caderninho que eu falei, né? Anotar todas as dores, anotar tudo aquilo que te incomodou, tudo aquilo que você não esperava que fosse acontecer nesse momento de pandemia. Esse passo é bem importante, vocês vão ver depois mais para frente, quando nós colocar mais conteúdos, vocês verão como isso é importante. O segundo passo, a blindagem do caixa, que eu falei lá, não é apologia ao calote, de forma alguma, tá? Mas nesse momento não sai 1 centavo da empresa. Fundamental esse passo, e é o passo mais doloroso, que é o passo que mexe com a emoção, com os sentimentos, com a história do ser humano. O terceiro passo, relacionar todas as dívidas, todas, quando eu falo todas, e não, é o passo que eu falei, não é do mais ou menos, não é mais ou menos, eu devo não, é quanto eu devo realmente, só esquece os juros, porque os juros nós podemos negociar mais para frente, muitos deles serão abonados pelos seus credores. E depois, ainda no terceiro passo, fazer a lista da prioridade, o que é necessário eu pagar ou eu comprar para que a minha empresa continue. Não é lá na frente não, é amanhã, no dia seguinte, tá? Então esse passo é importante, é o passo relacionado às dívidas e o que é necessário para que a empresa continue no dia seguinte. O quarto passo, que é o passo da transparência, esse passo
é importante você conversar com cada um dos seus parceiros, dos seus credores, seja funcionários, não importa o grau da dívida, você conversa com cada um e expõe a verdade, aquilo que você está vivendo e quais são os planos que você tem para que a sua empresa volte a ser a empresa sempre honesta, correta e que pagou a todos e que viveu tantos anos desse negócio. E o último passo, que é um passo fundamental, que na verdade é um passo que eu digo, vai ser um passo eterno na empresa, relacionar custos e verificar quais, aqui também, não é custo mais ou menos não, é custo exato, né? Mais ou menos eu gasto 2 lápis por mês, não é isso não, é custo exato, o que você gasta na empresa, o que você tem de custo real, tá? Para quê? Para que possamos fazer os cortes de custos de acordo com as prioridades, e você vai ver como tem um monte de custo que antes passava batido, você sabia que era o custo inútil, mas agora vai ter que ser cortado. Então esses são os 5 passos iniciais, olha, iniciais, passos fundamentais que você dê agora, para que depois você siga com o nosso conteúdo para colocar a empresa no eixo, que nós vamos ensinar tudo a você sobre gestão da sua empresa. Esses 3 dias de webinário são somente a pontinha do conhecimento, daquilo que eu posso ajudar para a sua empresa. Infelizmente o tempo aqui é muito curto, já passamos até do tempo estimado, mas o método que eu desenvolvi, o método de gestão, acertando e errando, não só com as minhas empresas, nesses inúmeros anos que eu já faço assessoria, que eu já faço consultoria para empresas, eu aprendi muito também. Não vou dizer que eu sou o total conhecimento, impossível que fosse, mas eu aprendi muito com as empresas, aprendo com vocês também, aprendo com cada um com quem eu converso, com quem eu ajudo. O aprendizado é uma troca de 2 lados. Então, esse meu método já ajudou nem sei quantas empresas, perdi até o número de empresas com que eu já ajudei. E eu vou colocar para vocês agora 2 cases, que são depoimentos de clientes nossos que podem falar um pouco daquilo que a gente pode ensinar para vocês. Olá, meu nome é Alberto, eu sou proprietário da empresa UD House, eu tenho um sócio, Claudinei, né? E a UD House ela vende produtos eletrodomésticos gourmet, né? São produtos importados de alto padrão, das melhores marcas aí do mundo. Eu tenho um sócio, o Claudinei cuida da parte comercial. A parte comercial é a parte onde ele fica nas lojas, né? Nós temos 3 lojas aqui em São Paulo. Nós estamos montando a 4ª loja agora. E eu fico com a parte financeira e administrativa. Então toda a parte administrativa é minha. A grande dificuldade é o seguinte: quando você começa a montar uma empresa, você tem problemas com relação a vários segmentos que a empresa exige de você. Então você tem que tomar conta do RH, você tem que tomar conta do financeiro, você tem que tomar conta da parte tributária, e aí começa o grande problema, porque a gente não domina tudo. Então a gente estava pecando em algumas coisas, com dificuldades, principalmente na área tributária. A gente não entende, a área tributária no Brasil é muito complexa e isso nos leva a perder dinheiro. Se você for ver, a gente começa como você não domina, a gente percebeu ao longo dos anos que a gente estava no modelo errado e estava perdendo muito dinheiro com isso. E a mudança foi total, né? Total. Ele estudou nosso negócio, estudou nossa operação e percebeu que a gente estava no modelo totalmente errado. A partir disso daí, nós mudamos todo o modelo. Foi um pouco demorado, né? Mas entramos num outro tipo de modelo de impostos, de pagamento de impostos, de fluxo, de operações, e isso mudou totalmente, né? Então o curso vai abrir sua mente, né? Vai mostrar pontos que ele enxerga como um gestor e especialista no ramo, passaria para o empresário poder pelo menos ter ideia do que ele está fazendo e que caminho ele está tomando. Hoje o empresário faz as coisas totalmente à base da informação do contador. E isso é muito ruim, porque o contador também não é especialista nessa parte tributária. Então o curso que ele poderia oferecer seria de grande valia para o empresário. Toda a parte dessa gestão que ele está fazendo com a nossa empresa nos dá tranquilidade, e isso
porque não é qualquer pessoa. A pessoa você pode se conhecer, pode passar para implantar numa empresa, mas a pessoa pode largar. O Pedrinho não. O Pedrinho acompanha, o Pedrinho discute outras áreas da nossa empresa, porque sabe que isso influencia, dá palpite, dá informações, dá suportes. Então toda a parte administrativa nossa ficou respaldada em cima de uma pessoa com muita experiência. Legal. Olha, em todas as áreas administrativas houve reflexo, não tenha dúvida nisso. Principalmente porque as pessoas começaram a trabalhar de uma outra forma, olhando de uma outra perspectiva as suas áreas, né? Então eu acho que é de grande valia que o microempreendedor, o microempresário, ou o médio até empresário, tem essas informações, né? Eu vejo que o Pedrinho ele quer colocar essas informações à disposição através de um curso. E esse curso é de muita valia. Abre a mente do empresário, abre a mente de como sai daquela linha de pensamento de um contador e vai para uma linha totalmente empresarial, né? Eu acho que esses módulos com que ele passa, essa experiência, essa bagagem de trabalho que ele tem, é importante que o empresário também tenha essa perspectiva. Vale a pena. Hoje a gente percebeu quantas coisas que a gente fez que não era para ter feito, não precisava ter feito daquela forma. Então, houve um reflexo financeiro gigante. Eu posso te dizer que se eu for contar as minhas despesas de um ano, em comparação ao ano que o Pedrinho atuou, eu posso te garantir que foi mais de 50% de gastos que a gente teve que não precisava ter. Então, hoje e o passo a passo que ele deixa não é bicho de 7 cabeças, dá para implantar, dá para colocar, sem dúvida nenhuma. Você acha? Legal esses cases, né? Poderia mostrar muitos para vocês aqui. E vocês podem me perguntar, como é que você chegou a esse método? Não foi só estudando, não. Infelizmente ou felizmente, foi através das experiências. Já contei para vocês que eu venho de 3 falências, isso acho que há muitos anos atrás. Por quê? Eu fui funcionário de empresa, sou engenheiro químico formado, sempre adorei a área industrial e a área de vendas também. Mas qual era meu sonho? Montar a minha empresa. Eu me sentia capaz. Não, eu quero ter o meu negócio. Eu me sentia capaz. Porque eu falava, o dia que eu tiver meu negócio, eu não vou ter mais chefe me cobrando, eu não vou ter mais tantas obrigações, eu vou poder sair com a minha família, eu vou poder viajar para a Europa, eu vou comprar carro novo, eu vou fazer isso, aquilo. E era um monte de sonho que eu criava. Porque eu era simplesmente igual a 80% dos brasileiros. Então, como 80% dos brasileiros, eu queria ser empreendedor. Eu sou engenheiro químico de formação, trabalhava primeiro entrei como estagiário numa empresa, comecei meu trabalho como estagiário, mas antes disso, obviamente, com todo jovem, trabalhei com tudo, né? Até cemitério já vendi, para vocês terem uma ideia. Já vendi cemitério. Né? Mas depois que tive a minha formação profissional, comecei na área química, desenvolvia produtos com um grande grupo empresarial brasileiro, e como engenheiro químico. Mas tinha sempre o meu sonho de ser empresário, era o que estava dentro de mim, tinha vontade de ser empresário. E foi tocando a minha carreira profissional, trabalhei inclusive na área nuclear. Então, olha que interessante, trabalhei na área nuclear, tinha um cargo, olha o nome do meu cargo, técnico nível médio especializado em energia nuclear. Eu não mexia com energia nuclear, não entendia nada disso, era só o nome, essas coisas que eram um órgão do governo que eles colocam na sua carteira profissional. E estava lá, trabalhei um tempo com isso e fui trabalhar na indústria química, produzindo, sabe o quê? Matéria-prima química para a indústria eletrônica. Aí me apaixonei pela indústria eletrônica. Comecei a me influenciar, aprender sobre indústria eletrônica e vi que era um filão muito interessante de indústria eletrônica. E aí eu vi que tinha uma carência naquela época de matéria-prima para a indústria eletrônica. Sabe o que eu fiz? Fui atrás, comecei a importar componentes para vender para a indústria eletrônica e criei a minha própria indústria eletrônica. Agora saí de funcionário, criei uma importadora, depois uma indústria eletrônica. Eu tive 2 fábricas em São Paulo, uma fábrica no Rio Grande do Sul e uma fábrica em Manaus. 400 e poucos funcionários. Imagina, né? Um rapaz com 30 e poucos anos,
com 400 e poucos funcionários, 4 fábricas, e o negócio caminhando. E só que o negócio começou a degringolar, e eu não entendendo o porquê que aquilo acontecia. Porque, poxa, mas eu vou agora construir isso. E aí foi, quebramos. Primeira vez nós quebramos. Depois, do zero, recomecei de novo o meu negócio, criei de novo uma pequena indústria e fui lá, caminhando. Sucesso, daqui a pouco começava a degringolar. Até que pela terceira vez, eu estava perto dos meus 35 a 38 anos, a minha terceira quebra. Falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu preciso entender aonde que eu estou errando. Por que eu construo um negócio do zero e meu negócio prospera e daqui a pouco o meu negócio começa a degringolar? Foi aí que eu descobri que eu tinha erros gravíssimos no recheio do meu negócio, que era a gestão. Foi quando eu resolvi investir em mim mesmo, investir no meu conhecimento, investir em conhecer o que era a gestão de empresa. E fui aprendendo, trabalhando, estudando, investindo em mim para que conseguisse hoje todo o conhecimento e hoje criar esse método, que é um método que tem ajudado centenas de empresas. E esse método é infalível. Eu aprendi a organizar essa gestão. Que você encontra no Google muitas coisas sobre gestão, mas tudo parte a parte. O meu método não. Ele te mostra de forma sequencial como você faz a gestão da sua empresa, para que você não se perca, para que você vá implementando passo a passo cada função de gestão da empresa, para que você vá corrigindo cada setor do seu negócio, para que depois o todo funcione, não somente as vendas, não somente as compras, não somente a produção. Esse método é muito, são anos e anos de estudos, em cima dos meus erros, em cima das minhas dores, em cima da minha decisão de buscar o conhecimento, eu consegui criar um método que eu te garanto, é um método, se você seguir passo a passo, você fazer isso, você leva a qualquer negócio, não importa qual seja o seu tipo de negócio, seja indústria, seja pequena indústria, grande. Eu tenho clientes hoje na área farmacêutica, na área moveleira, na área de materiais de construção, temos na área de importação, na área de eletrônicos e outros segmentos. Então, são negócios muito diferentes, em todos eu apliquei o mesmo método. Eu, infelizmente, não consigo estar em cada empresa te ajudando pessoalmente, não consigo. Obviamente, são milhões de empresas pelo país, eu tenho uma dezena, perto de uma centena de clientes, dessa centena de clientes eu consigo só estar presente numa dezena de clientes. Então, nós conseguimos tabular um método que fosse compreensível, que fosse fácil de usar por todo e qualquer empresário. Todo e qualquer empresário consegue usar o meu método. Todo esse conhecimento, esse método, eu consegui colocar em forma de curso. Como eu disse, eu não posso estar em todas as empresas do país, isso seria humanamente impossível. Então nós conseguimos compilar isso num curso. É um curso de 4 horas, com todo esse conhecimento, de forma sistemática, que se você aplicar cada um dos steps, você vai levar a sua empresa lá para frente. Segunda coisa, você vai passar a participar de um grupo do Telegram somente de empresários. E isso, além do que ainda te gera network, conhecimento de outras pessoas. Terceiro, você vai receber todas as planilhas para poder aplicar no seu negócio. Quarto, todo esse material vai estar também em PDF. Muitas pessoas às vezes gostam das coisas impressas, é importante isso também. Então vai estar, além de estar no audiovisual, estará também em PDF. E o quinto, que é um bônus muito legal, vou mandar para vocês um e-book sobre tudo sobre marketing digital. Não é a minha especialidade, será feito por uma agência de publicidade que entregará para vocês tudo sobre marketing digital. E melhor ainda, tenho ainda uma notícia muito legal, algo que vocês vão gostar muito, eu chamo de cereja no bolo. Sabe o que é? O que eu vou oferecer para vocês? Para os primeiros 10 que se inscreverem no curso, eu darei uma consultoria de 3 horas por telefone, por internet, se for aqui em São Paulo próximo, também pode ser até presencial, mas são 3 horas de consultoria. Você sabe o custo de uma consultoria que é tributária, gestão e financeira? Não é pouco. Mas todo esse material que eu estou entregando para vocês no curso está tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu consegui diagramar em etapas para que você tenha sucesso. Os 10 primeiros vão receber essas 3 horas
ter consultoria minha e da minha equipe. Olha, eu estou abrindo agora as inscrições para o curso. Essas inscrições, elas duram somente 7 dias. Como 7 dias? Porque não fica aberto sempre? Não fica aberto sempre, porque ou eu ensino junto com aquilo que eu aprendi ao empresário, que ele tem que ter uma disciplina, que ele tem que ter decisão, tem que decidir o que eu quero para a minha vida, o que eu quero para a minha empresa, ou serve ou não serve. Se o conteúdo que eu lhe ofereci até agora, que eu estou lhe falando da minha experiência de vida, ele não serve para você, ele não vai servir nem hoje, nem 7 dias, nem daqui a um mês. Então, estarão abertos somente por 7 dias esse link de você fazer a inscrição para o curso. Tome a sua decisão. Tome a sua decisão baseada no que você quer para a sua vida, no que você quer para a sua empresa, no que você quer para a sua família. É o link aqui abaixo. É fácil obter conhecimento? Lógico que não é fácil. Tem que se esforçar, tem que ter disciplina. Mas quanto pode custar a falta de conhecimento? Para mim custou quase que eu quebrei totalmente. Para mim custou 3 falências. E para você hoje, o que pode custar? A sua empresa hoje, a sua história de vida, a sua tranquilidade da sua família, a sua tranquilidade mental, espiritual e física. Isso que pode custar você não investir no seu conhecimento. Eu quero agradecer vocês que estiveram conosco aqui nesses 3 dias de webinário. Foi muito bom, foi uma experiência bastante interessante. Já recebi, já desde o primeiro dia do curso, bastantes ligações, bastante e-mails me parabenizando. Agradeço muito mesmo de coração, porque eu tenho que estar num país fortalecido, onde os empresários, onde as famílias, onde as pessoas estejam felizes, onde as pessoas tenham não só o necessário para comer, mas tenham uma vida feliz, onde possa comprar o carro que quer comprar, possa fazer a viagem que quer fazer, possa contribuir com a sociedade, contribuir até com outros, com seus recursos também. É para isso que eu estou aqui. Por isso que meu curso, as inscrições só duram também 7 dias.